Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula 3 da nossa série Desconexão Digital com Propósito. Uma série dedicada exatamente para você que é pai, para você que é mãe, para você que é família, que é cuidador e que deseja estabelecer uma conexão familiar e um pertencimento maior com o seu filho e ajudá-lo a se desconectar do espaço digital, das redes, das mídias, dos jogos virtuais. É exatamente para isso que nós estamos aqui e na nossa aula 3, como eu havia mencionado na aula anterior, uma aula especialmente dedicada para você que é pai ou mãe de crianças pequenas, menores de 3 ou 2 anos. Essa é uma tomada de consciência maior sobre o que significa o uso de tela por uma criança pequena. A gente vai trazer aqui alguns prejuízos, algumas informações, inclusive da Sociedade Brasileira de Pediatria, alguns dados importantes para que a gente possa ter mais conhecimento e lidar com essas informações de modo a tornar essas informações ações e decisões estabelecidas para as nossas famílias. Então eu começo chamando a atenção do manual realizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que aponta alguns cuidados e prejuízos quanto ao uso de telas, especialmente para crianças pequenas, menores de 2 anos. Existe, portanto, uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria que não se utilize telas com crianças pequenas. E aqui algumas explicações. Por quê? O uso de tela por crianças pequenas faz com que eles tenham, de uma certa forma, eles podem ter um certo atraso em termos dos movimentos, da fala e de tantos pequenos ganhos que acontecem nesses primeiros anos de vida. Por quê? As telas, elas têm um tipo de interação que é muito limitada. Embora a gente possa pensar que elas são coloridas, atrativas, interativas, o bebê é muito pequenininho, ele não tem ainda a capacidade de compreender aquela interação, a capacidade de compreender aquele tipo de comunicação. O bebê pequeno precisa da conexão familiar para que ele possa desenvolver esses pequenos movimentos, esses pequenos ganhos que acontecem nos primeiros anos de vida. Então esse pertencimento com a mãe, esse pertencimento com o pai, essa troca afetiva de informações que acontecem nessa relação especial de cuidado e amor entre pais e filhos, é tudo que ele precisa para se desenvolver. A gente vê crianças que desenvolvem muito rapidamente a fala com menos de 2 anos e se fica, inclusive, tentando entender como tão rapidamente ela desenvolve a fala e fala todas as palavras tão bem, palavras difíceis, enfim, nos mostra que existe ali um empenho por parte dos pais, uma ação efetiva por parte dos pais ou da família ou daquelas pessoas que representam esse papel na vida da criança, no sentido de interação emocional. É o que a criança precisa nesses primeiros 2 anos de vida. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria faz essa ressalva no sentido de que se evite tela para o bebê, para que ele possa se desenvolver de forma saudável e plena, desenvolvendo todas essas habilidades e competências próprias da idade. Esse é um ponto importante, mas é também uma questão de nós pensarmos por um outro lado, pelo lado que mostra o que representa essa ação, essa interação com uma tela para um bebê. A gente sempre tem que pensar que a relação com uma criança, especialmente quando essa criança é um filho, ela sempre, toda a relação, ela traz pequenas ações e essas pequenas ações, elas emitem comunicados, elas emitem recados dentro da percepção da criança, dentro da sua capacidade de compreensão, que obviamente não é a capacidade de um adulto. Então ela percebe essas pequenas trocas, ações e interações dentro da sua capacidade, dentro da sua formação ainda cognitiva e emocional própria daquela faixa etária, daquela idade. Então, vamos pensar o seguinte, quando é muito comum, né, a gente encontrar
numa mesa, num restaurante, num shopping, enfim, num lugar público, uma família reunida, como eu já trouxe esse exemplo anteriormente, e aí em volta daquela mesa, e a gente observa então que aquela família está reunida em volta da mesa e naquele momento de lazer, onde há aquela troca, diálogo, enfim, natural de uma refeição, e a criança começa a chorar, a criança começa a ficar impaciente porque ela ainda não desenvolveu de forma plena a sua habilidade de relacionamento social no espaço público, enfim, então isso também faz parte da formação dela, e ela naturalmente vai ficar impaciente, vai ficar inquieta, vai chorar, até porque pode ser um ambiente diferente, enfim, não se acostuma, e com isso, e a gente vê muito isso, e talvez você faça isso, surge aquela necessidade do silêncio para que a conversa possa continuar, para que a família possa desfrutar de um passeio, de modo que a criança possa se acalmar e, usando aqui uma terminologia popular, né, não atrapalhe aquele momento, aquela interação social. Bem, quando a gente entrega essa tela nesse momento, onde a criança está ali agitada, onde ela está impaciente, o comunicado que a gente emite ao entregar uma tela, um vídeo do YouTube para que ela se distraia, é exatamente o seguinte: filho, já que tu estás se incomodando, já que as tuas emoções estão muito à flor da pele, a mamãe ou o papai vão te acalmar, utilizando essa tela, utilizando essa interação. Aqui agora tu vais ver esse videozinho e com isso vais te acalmar com essa interação digital. A gente emite esse comunicado para um bebê de 1 ano, 2, 3 anos. Quando a gente emite esse comunicado, a criança aprende que quando ela está ansiosa, quando ela está inquieta, quando ela está impaciente, a forma que ela tem de se acalmar é exatamente buscando uma interação digital, buscando uma tela, buscando um entretenimento que possa distraí-la, que possa acalmá-la. Pois bem, essa criança evolui no seu processo de aprendizagem, no seu processo de crescimento, e é uma criança que hoje tem 7, 8, 9, 10 anos, e ela já enraizou esse hábito, esse comportamento. Ela já entendeu que é essa forma que um adulto se acalma. Foi assim que a mamãe ensinou, foi assim que o papai ensinou, a vovó, enfim, a pessoa que representa uma autoridade na vida dela. Quando ela já tem 9, 10, 11, acho que 11, 12, por aí, porque a gente nem precisa de tanto tempo assim, e o hábito já se enraizou, e aí eu escuto muito dos pais: eu não consigo mais me comunicar com meu filho, ele está o tempo todo conectado, eu peço que ele saia, eu peço que ele desligue do jogo, eu peço que ele converse comigo, mas eu já não consigo estabelecer relação, eu não consigo estabelecer conexão, porque outra conexão tomou parte da vida dele, outra conexão passou a representar um papel de influência que o pai ou que a mãe não fizeram no momento adequado. Então, quando a gente entende esse recado, a gente se coloca no olhar, né, com as lentes de uma criança e como ela interpreta esse fenômeno, fica muito mais fácil entender por que aos 9, 10, 11 ou 12 anos ela está hiperconectada. Ela está com essa dificuldade, porque toda vez que ela se deparar com uma situação em que haja algum tipo de desconforto, intranquilidade ou ansiedade, exatamente quando lá ela era pequenininha e ficava impaciente naqueles momentos de relação social, ela vai buscar uma tela para se acalmar, ela vai buscar uma tela para descansar as suas emoções, as suas agitações, as suas ansiedades. Mas a gente sabe que a tela não acalma, ela simplesmente hiperestimula muito mais os comportamentos. Então aí a gente tem um outro problema. Existe aquela hiperconexão, essa hiperconexão gera uma hiperestimulação e ali se abrem portas muito perigosas. Acho que no primeiro vídeo eu trouxe essa ideia aqui. Quando a gente não existem espaços vazios, né? Sempre alguém vai preencher essa lacuna.
Se nós deixarmos esse espaço em branco, alguém vai ocupar esse espaço. Se nós não influenciarmos o nosso filho, alguém vai influenciar o nosso filho. Se nós não gerarmos pertencimento com essa criança, com esse adolescente, alguém com outras intenções, talvez, vai gerar essa conexão, esse pertencimento com essa criança, com esse adolescente. É importante a gente trazer consciência sobre essas pequenas ações e entender que elas trazem efeitos nefastos a longo prazo. É importante entender e trazer essa consciência. Portanto, mais uma vez, encaminhando para o momento final, o momento da nossa decisão, eu peço, trazendo consciência, tomando consciência, né, sobre tudo que nós falamos aqui em relação ao uso de telas e os recados que são emitidos para uma criança pequena, não só aquilo que nós já entendemos do ponto de vista da compreensão da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas também da compreensão dos recados que esse pequeno gesto entrega e que pode representar um prejuízo nefasto a longo prazo. Eu peço, que decisão você toma? Que decisão você que é pai de uma criança pequena, você que é mãe de uma criança pequena, hoje toma para que ela possa se desconectar mais do digital? Conheça atividades alternativas para que não seja necessário fazer uso de uma tela para uma criança tão pequena. Ela pode se distrair de outras formas. Vai dar mais trabalho? Vai dar mais trabalho. Mas eu tenho certeza e garanto, a longo prazo vai dar muito mais trabalho desconectar essa criança, vai dar muito mais trabalho tentar preencher um espaço que já devia ser preenchido, já devia ter sido preenchido muito antes, anos atrás. Então, tome essa decisão hoje. Evite tela para criança pequena, não dê tela para criança menor de 2 anos. Regule o tempo de tela de uma criança acima de 2 anos. Quanto mais tempo, né, longe das telas, melhor. Se não for possível, evite, regule, tome esses pequenos cuidados, tome essa decisão e deixe aqui nos seus comentários. Muito obrigada, um beijo muito carinhoso e nós nos vemos na próxima segunda às 19 horas. Até lá!